Olá, eu sou o professor de Geografia, o Anderson Lima, de volta com mais um conteúdo destinado aos alunos do 7º ano da Escola Estadual Ordem e Progresso. No nosso último encontro, a gente começou a conversar a respeito do território brasileiro. Aprendemos a localizar o Brasil em relação ao mundo, falando que o nosso país só não possui terras no hemisfério leste, logo, no hemisfério norte, sul e oeste, nós temos aí terras brasileiras. Falamos também sobre os pontos extremos do nosso país, ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste, e começamos também a falar um pouco sobre o processo de ocupação que se deu com a chegada dos portugueses ao nosso território, ocupando ali a região da faixa litorânea do Brasil, e falamos também um pouco a respeito do Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras aí do continente americano entre Portugal e Espanha. Então, a partir de agora, a gente vai dar sequência nessa nossa conversa em relação ao território brasileiro. E, neste momento, a gente vai abordar aqui a questão que envolve a expansão do território brasileiro em direção ao seu interior, e vamos também falar sobre o Tratado de Madrid, assinado lá no ano de 1750. Então, para iniciarmos aí a nossa conversa, esse primeiro tópico que foi colocado aí no slide fala para a gente a seguinte situação. A busca por ouro e outros minerais, bem como por produtos amazônicos, estes produtos eles serviam para temperar ou conservar ali alimentos, serviam também para a fabricação de medicamentos. Então, esses produtos amazônicos, nós vamos encontrar isso aí. À medida que a gente estiver lá fazendo leitura no livro, consultando algum material, a gente vai encontrar falando das drogas do sertão. Então, sempre que a gente escutar, fazer lá a leitura desse termo, drogas do sertão, eu estou fazendo referência, então, a estes produtos amazônicos aí, que começaram, então, a ser buscados nesse processo de expansão, de interiorização do território brasileiro. Então, agora a gente já sabe definir ali o que são as drogas do sertão. E aqui, coloquei nesse slide o mapa aqui do Brasil, só para fazer um pequeno comentário, para que à medida que a gente for avançando aqui em relação ao nosso conteúdo, a gente não tenha dúvidas em relação aqui às explicações. Então, um dos objetivos, ou o objetivo principal do nosso encontro de hoje, é abordar essa questão que envolve a expansão rumo ao interior do país. E aqui é importante que a gente entenda o que é esse interior do país, esse interior do território brasileiro. Então, só para ficar claro, por isso a presença desse mapa. Quando nós tivemos a chegada dos portugueses aqui por volta lá de 1500, o que acontece? Eles vão ocupar essa região litorânea, então eles ocupam a faixa litorânea aqui do território brasileiro. Então, sempre que a gente falar do processo de interiorização, expansão rumo ao interior, isso significa que eu estou fazendo a seguinte situação. Eu estou deixando aqui, observando pelo cursor do mouse aqui no mapa do Brasil, eu estou saindo dessa região litorânea, que foi ocupada inicialmente pelos portugueses, estou vindo mais em direção ao centro aqui do meu mapa. Então, quando eu faço esse processo, é isso que eu chamo de interiorização ou expansão aí rumo ao interior do território brasileiro. Então, sempre que a gente falar dentro aqui desse contexto de interiorização, eu estou fazendo referência a essa situação de sair aqui da região litorânea. Então, a gente viu que foi ocupada inicialmente pelos portugueses, e vir mais em direção à região central aqui do território brasileiro. Então, é isso que eu estou chamando de expansão rumo ao interior ou interiorização aí do território brasileiro. Só para ficar claro, senão a gente pode fazer confusão à medida que a gente avançar aí em relação aos nossos slides. Então, esclarecido aí este aspecto, a gente pode dar sequência no segundo tópico aqui do nosso slide. Então,
com esse processo de interiorização que visava então a busca de ouro e de qualquer tipo de mineral que tivesse algum valor comercial, juntamente com as drogas do sertão. Então é por isso que eu vou fazer esse avanço, essa expansão em direção ao interior, em busca de ouro, em busca das drogas do sertão ali. Então, diante disso, foram se formando pequenos vilarejos que acabaram ali se tornando vilas e depois se tornaram aí cidades. Então, esses vilarejos, vilas e cidades, eles estão surgindo porque eu estou tendo um processo de expansão em direção ao interior do país. Então, eu saio aqui da região litorânea, observando aqui no cursor do mouse, e à medida que eu vou mais em direção ao centro aqui do meu mapa, ou seja, estou indo em direção ao interior do território brasileiro, surge essa necessidade de se criar mais vilas, de se criar cidades para abrigar essa população que está indo então em direção ao interior. Dentro desse contexto, eu tenho o surgimento de São João del Rei em 1713, depois vai ser rebatizada com o nome de São José del Rei, e em 1718, o que acontece? São José del Rei se transforma então na nossa Tiradentes. Então, tenho aqui uma imagem também no nosso slide, representando o centro histórico da cidade de Tiradentes. Aqui é uma imagem recente, relativamente recente, né, do ano de 2012. A mesma situação acontece com a cidade de Vila Rica, que depois passa a ser chamada ali de Ouro Preto. Então, só para que a gente entenda essa situação, que esse processo, esse avanço em direção ao interior aí do país, resultou na formação desses vilarejos, que virariam posteriormente vilas e se transformariam então em cidades. Então é dessa maneira que começam a surgir as cidades aí ao longo do território brasileiro, em função dessa expansão, dessa saída do litoral, indo mais em direção ao interior aí do Brasil. Dando sequência, próximo slide. O interior do território passava a ser ocupado então pelos colonizadores. Então é importante a gente entender esse aspecto também. Quem estava saindo do litoral e indo em direção ao interior do país eram principalmente ali os portugueses. Então eles chegam aqui no ano de 1500 e aí, primeiramente, ocuparam o litoral. A gente viu lá as atividades econômicas que eles desenvolviam, né? A exploração do pau-brasil, a questão da cana-de-açúcar. Então são os portugueses que iniciam esse processo de avanço rumo ao interior do Brasil. Quando eu tenho esse processo, então, nesse mesmo período, nessa época, o Nordeste ele continuava com o cultivo da cana-de-açúcar, que foi uma das atividades econômicas importantes quando os portugueses aqui chegaram. Então, eu tinha o cultivo da cana-de-açúcar que ainda estava em alta, mas eu tinha aí, dentro desse processo do cultivo da cana-de-açúcar, Salvador como sendo a capital do Brasil nessa época. Por que Salvador? Porque era uma cidade, então, no Nordeste, e o Nordeste é que eu tinha ali o cultivo da cana-de-açúcar em maior quantidade. Então, Salvador foi escolhida como capital em função dessa situação. Porém, à medida que eu estava avançando para o interior aí do território brasileiro, o que acaba acontecendo? Então, coloquei aqui que à medida que a região das Minas ganha importância, a transferência dessa capital para um local mais próximo, ela acaba se tornando, então, necessária. Então, Salvador era a capital porque estava próximo da região que produzia cana-de-açúcar. Agora, à medida que eu vou avançando em direção ao interior e tenho ali a descoberta de ouro, de diamante, de outros metais preciosos, era importante que eu tivesse a presença de representantes de Portugal próximo dessa região. Então, surge essa necessidade de fazer a mudança da capital do Brasil. Então, a gente já sabe agora que a nossa primeira capital foi Salvador, e aí, em função dessa interiorização, eu vou mudar agora a capital do país. Só que aí eu tenho uma dificuldade ou um problema, que
o acesso em direção aí ao interior do território brasileiro, ele se dava de forma ainda muito lenta. Lembrando que é um território que os portugueses eles ainda não conheciam, então eles tinham que ter um conhecimento do território, então esse avanço ele era lento e precário, como eu coloquei aqui no primeiro tópico desse slide. Dessa forma, ficaria um pouco mais fácil se essa capital fosse transferida para uma área ainda na região litorânea, mais no litoral, porém mais próximo da região em que eu tinha exploração ali dos metais preciosos. Então a capital ela sai de Salvador e no ano de 1763 ela foi transferida para o Rio de Janeiro. Então Salvador é a primeira capital do Brasil, depois existe a mudança para o Rio de Janeiro, para ficar mais próximo da área que fazia exploração do ouro e dos metais preciosos, e isso durou até o ano de 1960. Aí então Brasília passa a ser a capital do Brasil. Então a partir de agora nós sabemos que Salvador foi a primeira capital, essa capital foi transferida para o Rio de Janeiro e depois para Brasília. Então agora a gente também tem essa informação. A imagem do slide representando aqui para a gente então a cidade do Rio de Janeiro, quando eu tenho aqui a transferência da capital para o Rio. O objetivo então era qual? Ficar mais próximo das áreas que produziam ali ouro e outros tipos de metais preciosos. Então por isso foi feita a troca da capital, de Salvador para o Rio de Janeiro. Avançando um pouco mais aí nos nossos slides, pouco a pouco esse processo de interiorização do Brasil avançava, motivado exatamente pela busca de riquezas e por atividades econômicas que gerassem lucro. Então nós já falamos que Portugal explorou, ou explorava nesse período ainda. Então é normal a gente escutar o termo lá, às vezes ciclo do ouro, ciclo do açúcar, principalmente lá no conteúdo de história. Quando a gente fala de ciclo, dá a ideia de uma coisa que está começando e terminando. Ou seja, é como se eu tivesse lá o período de produção de cana-de-açúcar, ele começa e termina. Quando ele termina, começa o ciclo do ouro. E não é exatamente dessa forma que acaba acontecendo as coisas ali. Então, no momento em que eu tenho a exploração ali do ouro, de metais preciosos, eu também continuava com a exploração lá do açúcar. Então, quando se fala de ciclo, a gente pode usar, a história utiliza muito ainda ciclo do açúcar, ciclo do ouro, só para que a gente entenda que não quer dizer que acabou a exploração do açúcar e começou a exploração de metais preciosos, não. Elas aconteciam ao mesmo tempo. Então, em algum momento, diminuiu um pouco a produção ali de cana-de-açúcar, priorizava-se mais a busca por metais preciosos, mas aconteciam ali de forma simultânea. Então é importante ter isso em mente. Nesse avanço, então, rumo ao interior, os colonizadores se depararam com os povos nativos que já habitavam essa parte do território. Era a população indígena que já vivia aqui no Brasil. Mais uma vez, é importante frisar isso aqui, que quando os portugueses aqui chegam, já existia aqui a população nativa, que eram os indígenas. Até por isso que eu prefiro não utilizar o termo descobrimento do Brasil, porque não há como descobrir algo que já existe. Então, correto seria então falar da chegada dos portugueses ao Brasil. Então eles chegam aqui e já existia então a população indígena. Nesse momento em que eu estou então avançando em direção ao interior do país, eu acabo encontrando com essa população indígena. E esse contato da população que estava fazendo esse processo de interiorização com a população indígena, na maioria das vezes, não acontecia ali de forma muito pacífica. Então os nativos ou a população indígena, eles lutavam ali para defender as suas terras, para defender o seu território. Imagine, só para exemplificar, para que a gente tente ali talvez entender um pouco melhor aí esse aspecto. Imagine que de repente alguém chegue para ocupar a casa de vocês. Dificilmente
vocês simplesmente vão deixar o local de residência sem que, no mínimo, ocorra ali algum tipo de resistência. Era situação parecida com a população indígena. Então os indígenas eles já viviam, eles já ocupavam aquele território e de repente nesse processo de expansão rumo ao interior aí do Brasil, esses colonizadores acabam encontrando com os indígenas. E aí é claro que os indígenas eles vão criar ali um movimento de resistência. Então não se deu de forma pacífica esse encontro entre os colonizadores portugueses aí com os indígenas que aqui já viviam. Então eu tenho aqui uma obra do Debré, né, que retrata a atividade dos bandeirantes exatamente nesse processo de captura aí da população indígena, que à medida que eles iam avançando rumo ao interior, eles encontraram ali com esses indígenas, e a gente vai ver aqui na sequência, no próximo slide, falar um pouquinho dessa atividade. Então, essas pessoas que saíam do interior, da faixa litorânea e iam em direção ao interior, eles eram chamados de bandeirantes. Então, quando vocês encontrarem o termo bandeirantes, está fazendo referência às pessoas que estavam indo em direção ao interior do país. Então, eles eram chamados de bandeirantes. E aí, entre os bandeirantes, o que acontece? O território ele vai se expandindo, então eu vou aumentando a área em que os portugueses passam a explorar aqui o território brasileiro. Então, à medida que isso ia acontecendo, essas atividades de interiorização iam se expandindo. Então, eu acabei de falar que eram os bandeirantes, né, que saíam do litoral em direção ao interior. Então, essas expedições elas eram chamadas ali de entradas e bandeiras. Então, as expedições dos bandeirantes elas eram divididas em entradas e bandeiras. As entradas dizem respeito às incursões promovidas pelo próprio governo. Então era um processo de interiorização oficial, já que era do governo, era algo oficial. Então era incentivado pelo governo essa ida em direção ao interior. O objetivo das entradas era o de procurar metais preciosos e também de reconhecer o território. Então era uma área que os portugueses ainda não conheciam ali totalmente, a questão do relevo da região, a hidrografia em si. Então eles acabavam reconhecendo esse território também, à medida que eles tinham lá esse objetivo de buscar metais preciosos. Então, quando se falar de expedição de bandeirantes, nós temos entre os bandeirantes as entradas e bandeiras. Entradas eram as expedições oficiais organizadas pelo governo. Já as bandeiras, elas eram organizadas, promovidas por particulares. Então não era algo feito por parte do governo. O objetivo também era de encontrar metais preciosos, ouro, diamantes e outros por aí. Mas o diferencial das bandeiras aqui é que elas buscavam também capturar essa população nativa, capturar esses indígenas para que eles fossem utilizados ali como escravos. Então nós falamos no encontro anterior a respeito dos africanos que vieram aqui para o Brasil trabalhar principalmente lá nos engenhos, na cana-de-açúcar. Então nós tivemos os escravos africanos, e nesse processo de interiorização, as expedições conhecidas como bandeiras capturavam então a população indígena e também utilizava essa população na condição de escravos. Então imagine aqui a situação. A população indígena já vivia nessa região do território brasileiro. Os portugueses chegam aqui, começam a ocupar a região em si, e essa população que aqui já vivia, além de perder ali o território em que eles vivem, ainda vão ser forçados a trabalhar na condição de escravos. Então agora explicado aí para a gente a questão dos bandeirantes e as expedições classificadas como entradas e bandeiras.
Além do trabalho dos bandeirantes em direção ao interior aí do país, eu também tenho aqui a presença da Igreja Católica. Então a Igreja Católica também participa desse processo de interiorização. Participa como? Através da chamada Companhia de Jesus. Então a Companhia de Jesus era representada aqui principalmente por padres católicos, e a ideia aqui dessas expedições organizadas então pela Igreja Católica, ela era de fundar as missões, e essas missões elas tinham aqui o objetivo de catequizar os indígenas. Então o objetivo das expedições realizadas pela Igreja Católica era esse, de catequizar a população indígena. Então eu coloquei aqui a Companhia de Jesus em negrito, e vem aqui uma explicação falando que a Companhia de Jesus ela é uma das ordens religiosas da Igreja Católica, conhecida pelas atividades de catequização de diversos povos colonizados. Ou seja, essa ideia da Igreja Católica trabalhar com o processo de catequização não era algo exclusivo aqui do Brasil. Então isso acontecia em outras regiões do mundo aí, que também eram colonizadas, tinham ali a presença da Igreja Católica, representada então pela Companhia de Jesus. Então o objetivo, o de catequizar os indígenas. Então sempre que a gente for fazer exercícios, atividades relacionadas a esse processo de interiorização do Brasil, a gente sabe que ele foi promovido pelos bandeirantes. Então dentro dos bandeirantes eu tinha as entradas e bandeiras, e eu tinha também a presença da Companhia de Jesus para catequizar, no caso aqui os indígenas, mas o objetivo em si ele é o de catequizar os povos aí que são colonizados. Só que aqui nós vamos ter aqui uma relação um pouco conflituosa, problemática entre os bandeirantes e os jesuítas, representados pela Companhia de Jesus. Por quê? Então eram fundadas as missões, que eram aqueles locais ali em que os padres utilizavam para catequizar a população de indígenas, e entre os bandeirantes eu não tinha lá as expedições responsáveis por capturar esses indígenas para utilizá-los como escravos. Então os bandeirantes eles davam preferência exatamente para a população indígena que já era catequizada. Eles entendiam que esses indígenas se adaptavam melhor ao trabalho, e aí então gerava esse conflito de interesses. A Companhia de Jesus com os objetivos lá religiosos, de catequização, e os bandeirantes querendo capturar esses indígenas para utilizá-los como escravos. Então essa relação ela é problemática aí, nesse processo de ocupação ou de interiorização do território brasileiro. Dando sequência, coloco aqui a seguinte informação para a gente, que a escravização e a falta de resistência imunológica para as doenças trazida pelos europeus resultaram na morte de milhares de nativos, bem como em grande perda cultural. Apesar de tais conflitos e atrocidades contra os povos indígenas, esses desempenhavam um papel fundamental na formação da nação brasileira. Assim, a preservação de sua identidade cultural e a forma de respeito à própria identidade cultural do Brasil. Então é importante termos aí esses aspectos também em mente. Então nós já citamos que quando os portugueses chegaram ao Brasil, nós já tínhamos esses indígenas que aqui viviam. Então esse contato que se deu nesse processo de interiorização entre os europeus e a população indígena resultou aqui numa série de doenças que foram contraídas pela essa população nativa. Como eles não tinham conhecimento dessas doenças, isso resultou num número muito grande de mortes aí da população indígena. Então, ou se morria
em função das doenças, né, trazidas pelos europeus, ou se morria ali em função da carga de trabalho, já que eles eram capturados e utilizados como escravos. Então, nesse contexto, nós tivemos um número significativo aí, de perdas em relação à população nativa, em relação aos indígenas que já viviam aqui no território brasileiro. A imagem colocada aqui no slide mostra o que seria aqui uma atividade cotidiana, o dia a dia da população indígena que já vivia aí no território brasileiro. Então essa atividade cotidiana ela foi interrompida porque agora eu preciso fugir dos colonizadores que estão ocupando o interior aí do Brasil, tenho que criar os movimentos de resistência e vários são capturados e utilizados como escravos. Então acaba com essa rotina, com essa atividade cotidiana que existia em relação à população nativa. Na sequência, tenho aqui este mapa e na próxima tela é mais um mapa mostrando para a gente a respeito das atividades econômicas que passam a ser desenvolvidas aqui no Brasil com a chegada dos colonizadores. Peço que vocês observem aqui o seguinte aspecto. A linha vermelha, em pontilhado, está representando para mim a linha do Tratado de Tordesilhas. Falamos dela na aula passada. Divide então o continente americano entre terras que pertenceriam a Portugal e terras que pertenceriam aos espanhóis. Então essa que é a função do Tratado de Tordesilhas. Tenho aqui a presença da rede hidrográfica, né, que são os rios, e aqui eu tenho em vermelho o sentido da ocupação. Então já no século XVI eu começo a iniciar esse processo de ida em direção ao interior do Brasil. As setinhas em vermelho estão me mostrando esses aspectos. Então já no século XVI eu tenho aqui momentos em que essa ida em direção ao interior do território brasileiro ela vai ultrapassar o Tratado de Tordesilhas. Então isso é importante. A gente vai ver o que vai acontecer no momento em que eu começo aqui a cruzar esse limite definido para as terras pertencentes a Portugal e Espanha. Então só aqui a título de informação também, na minha legenda eu tenho as atividades econômicas, o tom de verde mais claro eram as áreas em que eu tinha exploração do pau-brasil, o verdinho mais escuro estão as áreas de cana-de-açúcar, bem na faixa litorânea do Brasil, olhando aqui pelo cursor do mouse, e a pecuária aqui também. Lembrando que eu tenho que ter a produção de alimentos para abastecer os colonizadores que aqui chegaram. Então a pecuária é importante aí nesse sentido. Criação ali de gado para fornecimento de carne, fornecimento de leite para os europeus, os colonizadores que aqui chegavam. A importância então desse mapa é entender que já no século XVI eu já comecei a romper aqui o limite do Tratado de Tordesilhas. Então aqui, essa seta onde eu estou com o cursor do mouse, aqui já é a ida em direção ao interior do Brasil, buscando os metais preciosos. Essa outra linha aqui em vermelho está representando para mim a expansão em direção ao interior, em busca lá das drogas do sertão, que nós falamos aí no começo da nossa apresentação de slides. O próximo mapa, já no século XVII, então à medida que vai passando o tempo, o que a gente está percebendo? Que o avanço em direção ao interior do Brasil ele está aumentando. Olha a quantidade de setinhas em vermelho agora em comparação com o mapa anterior. Eu tive um aumento dessas setinhas, ou seja, a expansão em direção ao interior ela está crescendo. Eu passo a ter um número maior de atividades econômicas. Então agora eu já tenho a mineração em amarelo, então mais ou menos aqui próximo, na região sudeste do Brasil na atualidade, e tenho aqui as drogas do sertão, que nós já citamos. Por causa então desse avanço para o interior e de ultrapassar as fronteiras do Tratado de Tordesilhas, tornou-se necessário que,
portugueses e espanhóis voltassem a se reunir para discutir ali o Tratado de Tordesilhas. Agora ele perdeu o sentido, já que os portugueses estão avançando o limite do Tratado de Tordesilhas para terras que pertenciam aos espanhóis, faz necessário mais uma discussão ali entre Portugal e Espanha para redefinir essa situação. Então eu coloquei aqui, em termos práticos, a desordem nas fronteiras acabou triplicando as áreas economicamente ocupadas por representantes ou indivíduos ligados à atividade colonial portuguesa. Então estou só avançando para o interior, só ultrapassando aqui a linha do Tratado de Tordesilhas. Para resolver o impasse, os governos ibéricos, quando eu falo de governos ibéricos, é governo de Portugal e Espanha. Então são os países ibéricos, Portugal e Espanha, eles vão se reunir e decidiram então utilizar um novo critério que pudesse redesenhar os limites territoriais. Por causa disso, então, surge o Tratado de Madrid no ano de 1750. Então a gente já sabe que a primeira divisão feita entre Portugal e Espanha foi o Tratado de Tordesilhas, colocado aqui no mapa, 1494, antes mesmo dos portugueses chegarem aqui ao Brasil. Então os portugueses depois chegam em 1500, ocupam aqui a faixa litorânea, depois começam a avançar em direção ao interior do país, ultrapassaram o Tratado de Tordesilhas, perdeu o sentido. Qual que é a função de ter uma divisão entre as terras que pertenceriam a Portugal e Espanha, se eu estou avançando ali esses limites o tempo inteiro? Por isso, foi necessário aqui uma nova rodada de conversas entre Portugal e Espanha, e dessa rodada de conversas surgiu o Tratado de Madrid. E aí nesse mapa, eu tenho aqui a região com o pontilhado em vermelho, mostrando para mim agora qual que vai ser a região pertencente a Portugal. Então foi ampliado a região em que os portugueses poderiam ali explorar. Então esse avanço em direção ao interior do Brasil resultou no Tratado de Madrid. Então quando tiver atividades para a gente relacionadas ao Tratado de Madrid, a gente sabe que ele foi criado exatamente em função desse rompimento do Tratado de Tordesilhas. Portugal, ou os representantes de Portugal, avançaram além do Tratado de Tordesilhas e forçaram aí essa conversa, e aí dessa conversa surgiu o Tratado de Madrid em 1750. Então agora, eu acho aí que nesse tempo de conversa com vocês, já foi possível entender vários pontos, vários aspectos desse processo de interiorização do Brasil, e entendemos agora o porquê do surgimento do Tratado de Madrid. Com isso, a gente vai chegando ao final aí, de mais um encontro, porém, antes disso, coloquei duas atividades aqui para a gente, e aí, como sugestão, peço que vocês pausem aí o vídeo da nossa aula, tentem responder aí essas duas perguntas. Depois de respondidas, dá um play aí novamente e aí acompanha os comentários que eu vou fazer aqui em relação a essas duas atividades. Dessa forma, a gente consegue aí saber se conseguimos compreender bem os assuntos que foram abordados aí durante a aula. Então dá um pause, tenta resolver, depois volta aqui para os comentários. Depois então de já ter feito aí as atividades, a gente responde elas aqui. A primeira atividade colocou ou perguntou o seguinte: por que houve pouco interesse pela exploração do interior do território no início da colonização? Por que quando os portugueses chegaram aqui lá em 1500, não teve interesse em ir em direção ao interior do território? E a resposta para essa questão é a seguinte: a gente pode colocar que a atividade comercial principal, que era a cana-de-açúcar e o pau-brasil, eram desenvolvidas na faixa litorânea ou no litoral do território. Então é por isso
que não teve o interesse inicial em avançar em direção ao interior, porque as atividades econômicas eram desenvolvidas na faixa litorânea. Que atividades eram essas? Cana-de-açúcar e também a gente pode falar da exploração do pau-brasil. Então essa resposta é que deve aparecer aí na primeira atividade, na questão de número 1. Falar que as atividades econômicas eram desenvolvidas na faixa litorânea. Então se você respondeu algo dentro desse contexto, falando algo parecido, que a atividade econômica era feita no litoral do Brasil, sua resposta está correta. E a segunda atividade pergunta o seguinte: a descoberta de ouro no interior do território provocou tanto uma mudança econômica quanto populacional, visto que povoados passaram a surgir nesses locais. Qual mudança política foi feita em decorrência dessas transformações da economia e da população da colônia? Então, para quem respondeu a atividade número 2, como está perguntando a respeito de uma mudança política, eu deveria responder aqui que essa mudança foi a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Então essa que foi a mudança política. Então nós falamos aqui durante a aula que isso foi feito para ficar mais próximo das áreas em que ocorreram ali a descoberta de ouro e de metais preciosos. Então a resposta para a atividade 2 é essa. A mudança política que foi feita foi a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Aí se vocês quiserem completar, vocês podem aí citar que essa mudança foi feita para ficar mais próximo das áreas produtoras ali de ouro e de metais preciosos. Então, com essas duas atividades, a gente encerra aí mais uma semana com conteúdos de geografia destinados aí aos alunos do 7º ano, conteúdos que aparecem lá no nosso PET de número 2. Então encerro por aqui. Na próxima semana estaremos aí de volta com mais conteúdos de geografia. Grande abraço a todos.